A palavra da segunda-feira fala que Cristo e sua cruz, a solução para todos os problemas. Não sei que problema vocês têm. Pode ser individual, casamento, entre irmãos, falta de dinheiro. Eu não sei que problema vocês têm. Mas eu estou pensando, vendo minha vida, diante dessa palavra, eu estou vendo meu problema maior, no momento seria pouco frutos, né? Nesse ano, nossa meta é pelo menos aumentar 20%, né? Na verdade, eu já estou ganhando grupo familiar, né? Acho que estou conseguindo isso. Mas me sinto que realmente ainda falta. Eu tenho vários problemas, mas principalmente o problema maior seria a falta de frutos. Eu quero frutificar mais, né? Hoje estamos reunindo aqui, nós estamos reunindo uma vez por mês, reunião regional, né, de 8A. Eu sinto que realmente nós temos que liberar mais espírito. Estou falando de mim mesmo, né? Na hora de orar, eu não orei, né? Mas realmente eu fiquei envergonhado, né? Então, nós temos que ter moral aqui. Porque recentemente, o Senhor está dando, através do livro de Coríntios, né? Na verdade, para mim, já é a terceira vez que estou estudando o livro de Coríntios. Primeiro, quando eu entrei na vida da igreja, 82, 13, né? Foi aquele último Adão que tornou-se espírito que dá vida. Depois, acho que 10, 15 anos atrás, estudamos mais uma vez. Mas nessa vez, está falando sobre Cristo, é sabedoria e poder de Deus. Hoje está falando de novo sobre cruz, né? É maravilhoso, né? Porque recentemente, quer dizer, hoje de manhã, hoje mesmo junto com os irmãos, né? Eu tenho muito coração de agradecimento. Porque o Senhor está dando palavra profética para nós. Eu realmente teve muito temor quando o irmão Dong estava adoecendo, né? Eu tinha muito temor. E agora? Se não tiver mais assim palavra que levantou, naquela época a gente não falava palavra profética, mas tinha certeza de que o irmão Dong estava conduzindo nós pela palavra. E de repente agora, e agora? Se ele vai embora, como que vai ficar? Graças a Deus. Amém. O Senhor continua a estar falando para nós. Amém. Palavra profética. Amém. Dando direção bem clara para nós. Amém. Aquele que estava oculta, em mistério, em silêncio, século após século, né? Era mistério. Totalmente está sendo revelado para nós. Amém. Nós sabemos o que está no coração de Deus. Amém. Não somente isso, o Senhor está dando direção para nós. Ó Senhor Jesus. Amém. Não somente isso, agora realmente o Senhor está dando poder para nós. Amém. Mensagem de semana passada, na verdade, segunda-feira hoje, está resumindo de mensagem de semana passada, né? Eu fiquei muito impressionado, né? Qualquer negócio precisa de planejamento, depois precisa ter poder. Esse poder para empreender qualquer negócio, pode ser um fundo de quintal, firma grande, é a mesma coisa. Tem que ter dinheiro e pessoa. Como entre nós não tem ricos, né? Senhor, como não tem muito dinheiro, o Senhor deu Expo Livro com preço de um sexto, né? Não é? O que era $50 mil, quer dizer, era quanto que era? 180 mil, não conseguia comprar, o Senhor deu em 90 mil, 300 mil. Começou 300 mil, depois os irmãos, 1 ano e meio atrás, queria pagar 180 cada ônibus. Ela não vendeu, depois de 1 ano, ela vendeu 3 carretos em 90 mil. Então, um sexto. Quer dizer, o preço que nós compramos é um sexto de valor, que ela não ia vender, ela vendeu. Senhor Jesus, amém. Realmente, nós não temos muito dinheiro. Então, o Senhor, através do poder dEle, amém.
Ele deu esse recurso para nós. E também pessoa, comportamento dinâmica. Não somente aquele 24 equipes, 100 e pouco equipe, mas agora realmente avança jovem, e irmão da igreja. Semana passada também chegou alguns irmãos, 4 ou 5 irmãos novos através de comportamento dinâmica. Não foi nem assim aquela equipe formada, né? A igreja Zona Sul saiu, né? Encontrou pessoas a família que estava procurando lugar para reunir, encontrou, né? Através de... Posso orar por você? Senhor Jesus, realmente somos pouca força, como Filadélfia, mas o Senhor está dando recurso para nós e agora está levantando pessoa. Senhor Jesus, mas a palavra de hoje fala de novo sobre cruz. Palavra de semana passada sobre Filipenses capítulo 3, aquele Paulo jogou tudo fora, deixou como refúgio, né? Por causa de conhecimento, né? Como que fala? Sublimidade do conhecimento de Cristo, né? Quando viu a visão da Cristo e a igreja. Não somente Paulo, nós também era a mesma coisa. Quando a gente encontrou o Senhor, realmente consagrou, né? Quando encontrou a vida da igreja, ficou louco também. Senhor Jesus, mas isso não basta. Precisa passar pela cruz. Oh, Senhor Jesus! Por isso, realmente, resumindo, né? Porque eu preciso mais cruz do Senhor, que agora está contido dentro do Espírito. Porque o maior problema para mim, ainda, eu tenho que frutificar mais. Realmente, o problema maior meu é falta de frutos. Estou frutificando, mas ainda é insuficiente. Eu quero queimar mais, juntamente com os irmãos. Senhor Jesus, reunião de hoje à noite tem que ter moral, cheio de Espírito. Senhor Jesus! Aleluia! Só quero compartilhar um pouco com os irmãos, depois a gente vai para os assuntos, né? 1 Coríntios, capítulo 1, aqui tem uma coisa que me chamou atenção, né? Que, claro que os irmãos falando, a gente fica mais claro, né? Aqui no capítulo 1, versículo 5 em diante, eu sempre questionava por que uma igreja com tanta riqueza na palavra teria esses problemas todos, né? Aqui no versículo 5 fala assim, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Puxa, uma igreja plena, tem tudo. Palavra rica aqui. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Puxa, que igreja boa, né? De maneira que não vos falte nenhum dom. Beleza. Aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, ele já tem tudo, tem riqueza na palavra, tem conhecimento, tem testemunho de Cristo, não falta nenhum dom. O que resta agora? Esperar não nada, é só esperar o Senhor voltar. Está completo, não é verdade? Mas a realidade deles não é assim, não é? É uma igreja cheia de problemas, e se a gente for comparar com as nossas igrejas, que nós estamos aqui no pé, no chão, né? Também temos problemas, né? É um tipo de problemas, mas, em princípio, são os mesmos problemas que a igreja de Corinto tem. Senhor Jesus. E, por outro lado, o medo nosso é que a gente talvez tenha muito conhecimento na palavra. Então, ficou tudo na região da mente. Muito conhecimento. E o que o Senhor quer não é só conhecimento. No capítulo 8 de 1 Coríntios fala que o saber ensoberbece e o amor edifica. Então, Coríntios tinha tantas coisas boas que Paulo realmente foi um bom apóstolo para com a igreja de Corinto.
ele não deixou nada para fora. Ele falou tudo, entregou tudo, né? Então, foi bom pai, né? Um bom mestre, um bom apóstolo, que sofria por eles e não deixava nada que não fosse para ajuda deles. Entretanto, eles ficaram na esfera da mente. Não é verdade, irmãos? E quanto está na esfera da mente, é muito conhecimento, então não tem como avançar. E o Paulo, se você ler o meu diário aqui, nós acabamos de ler, eles têm pelo menos 11 problemas entre eles. Mas Paulo encorajou-os com mais de 20 itens do que Cristo é. Maravilha, né? Então, não interessa o tamanho que você tem problemas na igreja. Cristo é a solução. Mais de 20 para 11, talvez seja 2 para cada um. Então, tem duas vezes mais Cristo do que seu problema. Amém? Então, nós temos que encarar isso positivamente. Cristo é a solução de todos os problemas. Amém? Aí ele fala para Coríntios que Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E a palavra de cruz é o poder, né? O poder, não tem outro poder a não ser da cruz. Muitas vezes a gente quer poder, mas poder verdadeiro só vem da cruz de Cristo. Amém? E esse poder é que opera em nós. Em 1 Colossenses, não, Efésios, Efésios 3:20, é apenas um versículo, tem vários versículos, mas um só aqui fala, 3:20, Efésios. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, quando nós morremos na cruz, o poder libera a força. Mas isso só acontece se você morrer. Amém? Muitas vezes nós queremos fazer por nós mesmos. Em último minuto, em última instância, quando não tem mais nada, nenhuma solução, aí recorremos ao Senhor. Oh, Senhor Jesus, me ajuda mais uma vez. Não é assim, irmãos? Por que não ir já logo de cara, né? Senhor, eu não posso. Eu sou apenas uma sarça. E quem faz queimar essa sarça é o Senhor. Amém. E a sarça não se consumia. Ó, Senhor, faz milagres. Aí, quando você faz essa oração, a morte interfere e o resultado é Deus fazendo as coisas por você. Amém? Amém? E aí a força do poder de Deus operando em você, né? E Efésios 1, ele fala assim, no versículo 19, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, ao qual exerceu em Cristo, ressuscitando entre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, e potestade, tal, etc. Mas aqui disse, outra vez, qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que... Nós somos crentes ou não somos? Você crê isso? Amém. Crê na palavra de Deus? Amém. Esse poder é para você. Amém? Amém? Cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Então, a força vem pelo poder.
E a cruz o que é? A cruz é simplesmente aniquilar o nosso eu. A cruz não é te machucar, não é deixar você machucado, ferido, gritando de dor e compartilhando com os irmãos. Olha, irmão, estou passando uma situação terrível. A cruz não faz isso. A cruz mata. Só que tem uma coisa. Com a ação da cruz, você tem ressurreição. Se você não quer passar na cruz, você nunca vai experimentar a ressurreição. E depois da ressurreição vem a ascensão. E depois vem a glorificação. Amém? Tudo isso porque só você querer morrer. É um lucro, não é? Paulo foi muito inteligente, foi muito sábio. Ele considerou tudo aquilo como esterco, né? A fim de ganhar Cristo. Aleluia! Ele sabia que esse Cristo é muito mais rico. Muito mais, não tem, é incomparavelmente melhor. Então, na nossa vida da igreja, vamos exaltar Cristo. Vamos deixar os problemas em segundo plano. Não quer dizer que não vamos enfrentar problemas. Se for necessário, vamos enfrentar problemas. Amém? Mas sempre tendo o objetivo que Cristo é maior que os problemas. O importante é voltar para Cristo. O importante é desfrutar de Cristo. Amém? Se você tem algum problema, então vamos orar, ler o versículo aqui. Acabou o problema. É verdade? Cristo resolve todos os problemas. E onde está a cruz? A cruz está no Espírito. Você tem Espírito ou não? Eu tenho Espírito. Então, no Espírito tem a ação da cruz. Ele mata, ele ressuscita, ele acende, glorifica, e ele mesmo é o Espírito que dá vida. Ó Senhor Jesus. Amém? Então, nós temos que continuar com nossa reunião de hoje. Vocês estão tudo bem preparados? Aqui está o Lucas, o Pedro Petit. Não, é Lucas aqui, né? Lucas, Pedro Petit e o Douglas. Vocês são parecidos, viu? Eles vão nos compartilhar, nos ajudar com o grupo familiar, tá bom? A outra vez eles já começaram e hoje eles vão continuar, tá bom? Depois, pode ser? Depois eles, a Casa Nova, complementar alguma coisa com a experiência deles? Amém? Então vem. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém. Graças ao Senhor, irmãos. Ulisses passou para a gente uma incumbência aqui de revitalização de GFCM. A gente sabe que tem muitos GFCMs que já estão funcionando muito bem, que são de inspiração para nós. A gente tem feito bastante eventos também de GFCM na nossa região e tem surtido bastante resultado, bastante engajamento entre os irmãos. Tem muitos irmãos que se reúnem em grupo familiar, mas não se reúnem nas reuniões de sábado ou domingo. Os irmãos também devem presenciar isso nas regiões. E o nosso objetivo é de multiplicação. Até fevereiro de 2020, 20%. Jesus é o Senhor. E aí a gente está fazendo, então, um trabalho de mapeamento em toda a região do local 4, com o apoio dos presbíteros. Então, o Varjão, o Epitácio têm ajudado bastante a gente em fazer todo esse mapeamento na região do local 4. E aí, isso surtiu muito efeito já para a gente. Graças ao Senhor, os grupos familiares têm se multiplicado. A gente tinha estabelecidos especificamente 2 grupos familiares e hoje a gente já tem 5 grupos familiares e talvez até um 6º. Isso significa não só quebrando ou dividindo grupos, mas também aumentando o número de irmãos que participam de grupo familiar. Aleluia! Então, os irmãos que não se reuniam começaram a se reunir também. Esse é o nosso encorajamento e isso tem trazido muitos frutos para nós. Porque nas reuniões de sábado, que poucos irmãos ou alguns irmãos participavam,
a gente, nos grupos familiares, começou a introduzir os irmãos para também reunirem no sábado. Isso foi maravilhoso. E o próximo passo é que esses irmãos também venham aqui desfrutar conosco no domingo, amém? Bom, de acordo com essa dinâmica, o Douglas vai apresentar aqui um pouco sobre o que é o projeto, tá? Porque, além da Casa 4, o que o Ulisses nos propôs é que a gente fizesse isso para a igreja em São Paulo inteira e, quem sabe, a gente não consiga também ajudar os irmãos da região. Depois o Pedro vai falar sobre alguns números que a gente já levantou. Os irmãos têm sido muito, muito atenciosos, cooperando demais. Tem vários irmãos que estão aqui que nos mandaram já o mapeamento das suas regiões. O Pedro vai mostrar os números, vocês vão ficar surpresos, é muito bacana. E aí depois os irmãos da Casa 9 podem completar também, porque eles têm feito um ótimo trabalho lá com relação ao GFCM. E aí no finalzinho, a gente ainda tem uma novidade, que era sobre um aplicativo lá que parece bem interessante, tá bom? A gente vai tentar ser o mais breve possível aqui, irmãos. Amém. 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 O Lucão já deu um sprint aí de tudo, praticamente de um resumo, né? Na verdade, irmãos, o GFCM é uma oportunidade de um grupo de vencedor, né? Na verdade, quando nós nos convertemos, nós enxergamos os vencedores. Nossa, eu nunca vou conseguir ser um vencedor, é muito difícil. Irmãos, mas a palavra atual hoje nos mostra que é um grupo de vencedor. E o GFCM é uma ferramenta para alcançar aquele irmão que está com dificuldade de ir às reuniões grandes, né? Aquela família que acabou de se converter. Então, assim, irmãos, o GFCM é uma ferramenta agora para os dias finais. E é uma ferramenta para crescer, para acelerar os irmãos, para acelerar o crescimento. Graças ao Senhor, começou essa revitalização. Então, é uma revitalização de cuidado mútuo. Então, hoje, irmãos, o GFCM é um lugar onde as pessoas encontram uma família, né? Então, precisa ter esse cuidado mútuo, né? Depois, nós vamos falar sobre essa prática de multiplicação também, né? Às vezes, tem grupo familiar aí com 20, 30, né? Nós vamos, assim, irmãos, nós somos ferramentas na mão do Senhor, né? Eu sei que não é para terminar os GFCMs que já tem 20, 30 irmãos, né? Mas talvez abrir uma exceção durante a semana para poder visitar uns irmãos, abrir um GFCM apenas naquela região, naquele bairro, né? Então, assim, isso vai revitalizar, isso vai multiplicar, e é isso que a Casa Nova já começou a fazer, e que na Casa 4 também, né? Alguns GFCMs grandes, nós estamos multiplicando na semana para poder alcançar pessoas novas, né? O projeto visa mapear, né? Então, assim, quando a gente coloca no papel, quando a gente coloca no sistema e a gente verifica que tem irmãos que moram perto da sua casa que precisa ser apacentado, amém? Então, isso é uma oportunidade. Esse mapeamento vai mostrar as pessoas que estão próximas à sua casa, próximas à sua residência. Tem irmãos que estão sem GFCM e, olha, mas algum grupo pode resgatar esse irmão? Ele mora nessa região tal. Então, assim, o mapeamento vai ajudar bastante. A outra coisa muito importante é aperfeiçoar os líderes. Nós tivemos uma experiência na Casa 4 de irmãos que não estavam em nenhum serviço. Aonde ele foi relocado? Ele foi relocado num grupo familiar e onde ele era o líder. Irmãos, mudou a vida da igreja desses dois irmãos que se tornaram líderes. Hoje eles estão até se juntando a nós para dar a palavra na Casa 4, se juntando a nós nos serviços, quer participar do serviço do aplicativo. Então, assim, irmãos que estavam zerados de serviço, sem nada, sem nenhum serviço, a gente, pela região deles não ter nenhum grupo familiar, a gente uniu eles ali. Na verdade, outra coisa que é importante, né? Nós chamamos para um churrasco, né? Chamamos para um churrasco. Irmãos, nós precisamos quebrar os paradigmas, né? Menos picuinha e mais picanha, né? Chamamos para um churrasco, irmãos, nós temos uma missão para vocês. Não tem GFCM nessa região. Não tem quem sirva. Vocês são os líderes e vocês vão puxar esse grupo, amém? Irmãos, mudou a vida desses irmãos. Tá? Então é isso, engajar irmãos e irmãs. Tinha um grupo familiar só de irmãs.
né? Na Casa 4 reunindo. Irmãos, pegamos um irmão líder. Irmãos, você vai cuidar desse GFCM aqui. Essas irmãs são engajadas com pregação do evangelho. Então, esse nega a vida da alma. Esse, olha, esse leva um grupo de vencedor rápido para o reino, viu? E multiplicar o número de irmãos. Porque tem muito irmão que só reúne nas casas, ainda está muito novo para vir nas reuniões grandes, para ir em conferência. E isso, quanto maior o número de GFCM, maior os números de irmãos nas reuniões grandes. E esse é o caminho, irmãos. Para multiplicar, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Acho que o Pet vai falar agora sobre os números. Amém, irmãos? Isso que o Douglas e o Lucas compartilharam, de fato, é muito real na nossa região, né? A gente viu lá que, quando a gente envolve os irmãos, engaja os irmãos para participar dos grupos familiares lá que a gente está reunindo, o resultado é muito benéfico, né? A gente viu lá que a gente colocou na mão de 2 irmãos lá a responsabilidade de cuidar de um grupo, irmãos. Praticamente mudou a vida desse irmão, sabe? Ele, às vezes, ia na reunião, ficava mais no fundo e tal, mas depois que ele teve esse encargo, a gente percebeu uma mudança total, né? Ele praticamente, hoje está muito mais engajado nos serviços, né? Tem uma responsabilidade com o grupo dele. Então, esse projeto, irmãos, além de ter esse objetivo de multiplicar, ele também tem esse objetivo de ter o cuidado com os irmãos, engajar os irmãos mais no serviço, né? Fazer, de fato, os irmãos exercitem os dons deles, né? Então, é muito bom, né, irmãos? Tá servindo, tá junto com os irmãos. Então, só tem lados positivos para mostrar aqui para os irmãos, tá bom? Então, nessa primeira etapa, a gente fez um mapeamento, né, de todas as regiões, todos os locais de reuniões, dos 23. A gente queria agradecer também aos irmãos que cooperaram, né, com o mapeamento. Né? Todos os irmãos foram muito, muito, muito receptivos e conseguiram trazer para a gente aqui os números. Tá? Para que é importante esse número, né, irmãos? A gente vê que a gente tem uma meta de crescer 20%, certo? Mas em cima do quê? Qual que é o número que a gente tem que crescer? Né? 20%, mas qual que é o número que a gente tem que crescer? Então, esse mapeamento vem também para mostrar qual que é esse número que a gente tem que seguir, tá bom? 1.020 irmãos. Amém? Amém. Dos 23 locais, nós temos 1.020 irmãos reunindo hoje na Igreja de São Paulo, tá? Então, os irmãos tinham noção desse número ou não? Então, é exatamente isso. Então, hoje a gente tem 1.020. Lógico que a meta foi estabelecida lá em fevereiro de 2019, né, que era 20%. Hoje, se fosse zerar e começar de novo, seria mais ou menos uns 200 irmãos a mais aqui até fevereiro de 2020. Mas aqui contaria já para a meta esse número, que é o irmão que está reunindo, pode ser que está frequente na reunião ou não, tá? Esse número é o número de irmãos que estão reunindo, pode ser que ele seja frequente ou não. Mas é o irmão que a gente quer que reúne no sábado, domingo, no GFCM, todas as reuniões. Você vai para conferência, né? Eu acho difícil. Era para estar todos aqui. Não. Na realidade, são todos irmãos dos locais de reuniões, estão reunindo nas regiões. Pode ser que ele tenha GFCM ou não. Se ele não tiver GFCM, a gente tem que alocar ele em algum lugar, algum GFCM. Então, ou ele não está indo nem numa reunião de local, regional, nem o GFCM e nem talvez aqui. Mas se ele está indo em algum lugar, ele está aqui. Deveria estar aqui, tá? Essa é a ideia quando a gente passou para os irmãos. E aqui a gente mostra também a quantidade de GFCMs por locais. A gente tem 57 GFCMs hoje na Igreja de São Paulo. Amém. E aqui também um outro número que é importante mostrar, não sei se está dando para os irmãos enxergarem, a gente dividiu a quantidade de irmãos por GFCM e por local, para mostrar mais ou menos a quantidade de irmãos que a gente tem por GFCM hoje na Igreja de São Paulo. Isso também é para mostrar que tem oportunidade de multiplicação. A gente vê que tem muitos locais, muitos GFCMs, que tem muitos irmãos reunindo num único GFCM. Então, tem irmãos que tem mais de 20 irmãos, às vezes 40, 50 irmãos num único GFCM.
É muito grande, é quase um local só, num único GFCM. Então, a gente queria sugerir para os irmãos também, assim, isso aqui é uma análise bem fria, que é só para mostrar um direcionamento de onde a gente tem oportunidade, mas aqui a ideia é a gente depois aproximar mais desses irmãos para ver se tem oportunidade de gerar novos grupos, né, que nem o Douglas falou, às vezes é difícil a gente dividir um grupo, a gente tinha na nossa região um grupo que era muito grande, e a gente gostava muito um do outro, assim, a gente não queria se separar, e aí uma vez a gente separou para ver o que ia acontecer, para ver se conseguia multiplicar, e acabou que os dois grupos que a gente dividiu, nenhum cresceu e parou de reunir os dois grupos. Então, dividiu para parar. Então, esse tipo de multiplicação não é saudável também, né? A gente quer ter uma multiplicação com responsabilidade, que tenha líderes em cada um dos grupos, né? Tem que ter um líder em cada grupo quando multiplica, né? E tem que ter irmãos ali, colunas, para poder continuar as reuniões, certo? Então, tem que ser muito cuidadosa essa multiplicação, tem que ser com responsabilidade, tem que ter muita oração para poder fazer esse tipo de multiplicação. Uma proposta que a gente fez lá, que deu certo, foi a gente continuava com o nosso grupo reunindo na quinta-feira, e aos domingos a gente fez 3 novos grupos que a gente se dividiu, se multiplicou, na verdade, né? Multiplicou em 3 novos grupos menores para poder trazer mais convidados, para gerar mais multiplicação, né? Porque a gente sabe que num grupo muito grande é difícil para o convidado se sentir à vontade, para a gente cuidar dele com o maior carinho ali, né? Então é necessário às vezes a gente ter um grupo menor para poder acolher melhor os irmãos, os convidados, certo? Então aqui a gente está mostrando mais ou menos isso para depois a gente vai fazer novas etapas no projeto, que a gente vai visitar os locais de reuniões, vai ver se tem abertura também para fazer novas multiplicações. Aqui é mais ou menos para dar uma ideia de como a gente pode avançar. E aqui um outro slide que a gente mostra aqui também é a quantidade de irmãos por líder. O que quer dizer isso aqui? Tem locais, por exemplo, que tem muitos irmãos por um único líder. Ou seja, que, tipo, a gente precisa de ter mais líderes também, né? Se tiver muitas ovelhas para um único pastor, alguma ovelha vai acabar se perdendo ali também, né? Vai morrer de fome. Então, a ideia é também de ter um treinamento, né, um aperfeiçoamento dos líderes, né? A gente vai marcar também com os irmãos, pedir ajuda dos irmãos da Casa 9 também, para poder gerar mais líderes, para a gente poder cuidar mais desses irmãos que estão reunindo nos GFCMs também. Amém? Acho que para a parte de mapeamento é isso, tá? Então, vou inverter aqui, aí o irmão já vem aqui. Mas só falando aqui do aplicativo, que é o seguinte, irmãos, a gente acabou de contratar um aplicativo, tem um valor investido para cadastrar todos os irmãos do local 4. E a gente já está fazendo esse processo, a gente acabou de fazer a contratação, então a gente está aprendendo a como mexer ainda. A ideia é a gente entrar num next level. A gente pegou a experiência com os irmãos do Nordeste, né, que o Ulisses trouxe para a gente, pareceu muito bacana, mas a gente não sabe usar. Mas estamos aprendendo, e se der certo lá na Casa 4, que é um piloto, aí a gente coloca para todo mundo. Mas vamos aprender para ver se vale também o investimento financeiro aqui, mas parece muito bacana, porque a gente vai ter aqui mapeado todos os irmãos, você consegue mandar aqui pedidos de oração, você consegue, durante a semana, ver quem está pedindo oração, eventualmente poderia até ver aqui inscrições para conferência, começar a elevar aqui mesmo a toda a questão do GFCM, né, de uma maneira eletrônica, os irmãos entram, acessam e conseguem ver os grupos, mapa, onde tem um grupo familiar mais próximo e tudo isso, tá, irmãos? Então, numa próxima, aí a gente faz mais um pedaço rápido para falar dos resultados aqui. Amém? Aí você comentou para os irmãos local 9. Só falar um pouquinho do aplicativo aqui. Isso aqui é apenas um exemplo, tá? Não é com essa configuração, tá? O aplicativo é uma ferramenta avançada do WhatsApp, né? A gente sabe que os grupos de WhatsApp, hoje a gente precisa monitorar, enfim. O aplicativo ele vem como uma ferramenta realmente para trazer a informação que o irmão precisa, né? Inscrição de conferência, escala de serviço, né? Notificação. Então, o aplicativo você consegue mandar a notificação, a reunião na casa do irmão, reunião na casa do ciclano, festa do amor, não esqueça de levar. Então, assim, é uma informação avançada. É como o Lucas falou, é um próximo nível,
né, um next level, para a gente alcançar a todos os irmãos, né? Então, um GFCM organizado, né, com um aplicativo, né, isso é uma ferramenta para gerar mais frutos, irmãos. A tecnologia veio também para nos ajudar, né? Amém. Só um último ponto desse aplicativo, que é importante também, que hoje como é que a gente fez hoje para levantar esse número de irmãos? A gente teve que mandar para todos os locais, para os irmãos preencherem na mão uma planilha e mandar para mim de volta. Com esse aplicativo, isso não teria mais. Seria um negócio mais online, né? Então, se tem algum novo membro no grupo, ele vai lá, cadastra no aplicativo e já sobe lá para o sistema, então atualiza automático. Então, esse número seria bem dinâmico. A gente não teria que ficar pedindo toda vez para os irmãos, manda a planilha, assim por diante. A gente teria esse número já acompanhando todos os meses, todos os dias, para ver como é que está o crescimento, um acompanhamento mais de perto ali do... Dá para saber os grupos que tem, a quantidade de reuniões que foram feitas, quantidade de irmãos que estão presentes na reunião. Então, seria uma ferramenta de gestão mesmo dos grupos familiares e até mesmo de outras coisas da igreja também. Serviço, inscrição também poderia estar aqui dentro também. Enfim, tem várias funcionalidades que a gente poderia estar investigando para os irmãos depois. A gente vai trazer para os irmãos depois mais detalhado, tá? Amém. Deixa o Regis começar aqui. Amém. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Amém. Quando o André ontem me procurou e pediu para mim falar alguma coisa sobre o grupo familiar, eu falei assim, eu quis fugir, né? Falei, Isaac e Fábio estão com encargo, mas o Senhor é maravilhoso. Amém. O Senhor me trouxe aqui, me encorajou, Amém. E eu quero começar falando a respeito um pouquinho da nossa história para vocês poderem entender como chegamos nessa situação. 2009, 2010, mais ou menos, nós estávamos com 2 grupos no Local 9, um grupo muito grande e o outro com poucos irmãos. Chegamos numa situação que a gente não tínhamos mais local de reunião e praticamente 2 ou 3 famílias, e estávamos já até pensando em reunir lá na Casa 4, porque não tinha mais condições. Então, o Senhor tocou no nosso coração. A primeira coisa que a gente precisou fazer é se arrepender e pedir ajuda para os irmãos. Com muita luz diante do Senhor e oração, a gente foi até André e pedimos ajuda para ele, e ele deslocou Fábio, que era da Casa 4, e trouxe para o Local 9. E com a ajuda do Fábio e com os irmãos ali, com muito encargo, durante todos esses anos, procurando como reagir, como multiplicar, como crescer, com muita dificuldade, irmãos. Mas, graças ao Senhor, na última conferência, a gente ouviu falar dos irmãos, falar profético, trouxemos para a nossa região e decidimos. O grupo grande tem que multiplicar. E o grupo pequeno precisa ser encorajado. Então, nós saímos e contatamos todos os irmãos. Temos 5 irmãos de serviço lá no Local 9, do qual a gente encorajou todos eles a abraçar um grupo familiar e servir. No princípio, todos nós nos assustamos, porque quando a gente fomos ver os números das pessoas que a gente tinha contactado, dava para pelo menos ter 6 grupos familiares. E pela misericórdia do Senhor, como o Isaac falou na reunião passada, o Senhor nos deu um 7º grupo que foi de uma maneira totalmente vinda do Senhor, que é o grupo da Vila das Mercedes. Então, sendo assim, os irmãos foram encorajados, desfrutamos da palavra do Senhor e começamos a praticar o falar que os irmãos trouxeram para nós. Reagimos e hoje, graças ao Senhor, temos 7 grupos familiares lá no Local 9. Se os irmãos colocarem o número aí de novo, os irmãos vão ver que de praticamente 6 a 8 irmãos, hoje nós estamos com 71 irmãos reunidos no Local 9. Louvado seja o Senhor. Agora, a nossa preocupação é gerar novos irmãos líderes. Estava falando com o Fábio ontem, eu falei assim, Senhor, o Senhor precisa nos dar um caminho.
a gente precisa conversar aqui com o Lucas, o Pedro e o outro irmão aqui, para eles nos ajudar, o Douglas, para nos ajudar, não sei como, mas eu acho que também os outros locais também vão precisar de algo, alguma ferramenta, um treinamento, alguma coisa, para esses irmãos que a gente vai apontar para irmãos novos como irmãos de juntas de suprimento. Porque, assim, não pode ficar só em nós. A gente precisa aperfeiçoar outros irmãos a serem juntas de suprimentos para a gente poder avançar, irmãos. Isso não pode parar em nós. A gente precisa avançar. E como fazer? Eu vou colocar aqui diante dos irmãos para que os irmãos possam nos ajudar a buscar Cristo, porque Ele é a solução de todos os problemas. Amém. Aleluia. São alguns pontos práticos, né, que nós desfrutamos. Nós reunimos em torno de 25, 26 irmãos em uma casa. E desses 26, nem sempre eram assíduos. E passamos por algumas dificuldades, até mesmo por situações onde a gente viu que o Senhor queria nos quebrar. Até então vir esse falar, um falar profético e obedecer aquilo que os irmãos compartilharam. Só que no início não é fácil, irmãos, porque quando houve a multiplicação, iniciamos a primeira reunião e olhávamos para alguns irmãos e não tinha muita reação. E a primeira reunião acontecia e a segunda reunião, a reunião muito gostosa, muito desfrutável, mas ainda não tinha uma reação. Eu cheguei para os irmãos e falei assim, Regis, Isaac, Marcelo, o grupo, né, o meu grupo entre aspas, né, o grupo precisa de ajuda, de cooperação, porque os irmãos não estão reagindo. Eu estou ficando preocupado porque os irmãos não prosseguem. E na terceira reunião aconteceu, a quarta reunião, e começamos a ler, e eu percebi que, tanto do Fábio como dos irmãos que estavam reunindo, os irmãos passam por um processo de descontaminação. É um processo que, mudança de mente, mudança de células, aonde parece que não está tendo efeito. Nós não vemos, mas está tendo. Amém. E a quinta, sexta reunião, sexta-feira passada, tendo comunhão com um casal, ele falou assim, Fábio, o meu pai e a minha mãe precisam participar dessa reunião. Eles precisam desse falar. O meu sogro e a minha sogra também precisam. Na próxima reunião, eles vão estar aqui. Porque isso é algo que muda a minha vida. Isso tem mudado a minha família, a minha esposa e os meus filhos. Irmãos, eu não precisei falar nada. E também não é o Fábio, não é o Reginaldo, não somos nada. Nós sabemos disso. Pelo contrário, precisamos de ajuda. Mas esse falar tem ganho o coração dos irmãos. Amém. Então, o GFCM, como o irmão compartilhou, tem tornado líderes. E eu percebo nele, eu não precisei pedir, percebo nele ele totalmente engajado. Amém. E ajudando os familiares e ajudando outros irmãos. Amém. Então, eu vejo que ainda são poucos, né? Tem uma média ali, como o irmão compartilhou, de 10 irmãos por grupo, mas o sentimento já é multiplicar novamente. Amém. Para que o Senhor possa ter graça e possa nos ajudar a avançar, né? Amém. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Graças ao Senhor. Irmãos, então a gente vai preparar aperfeiçoamento de líderes como próximos passos. Então a gente vai ver uma data legal para a gente chamar todos os líderes de FCM para a gente poder ter comunhão juntos. E aí a gente fala depois a data, o local e acho que é isso, né? Fechou. Jesus é o Senhor. Amém. Por que convidamos os irmãos para falar GFCM? Eles começaram com a Igreja de São Paulo. Eu acho que o mesmo princípio se aplica para todas as igrejas. Amém? Amém? Então, as igrejas que estão aqui representadas, vocês podem entrar de cabeça nisso também. Podem pedir ajuda para eles, para o Lucas, Douglas e Pedro Petit. Eles têm o maior prazer em ajudar vocês, tá bom? Pode até ir lá, tal, né, conforme for o caso. E queremos ver essa discussão sobre GFCM vai continuar até entrar no nosso sangue isso aí. Amém?
Porque essa é a forma de a gente crescer em número, Amém. para ano que vem atingir o 20%. Então, até gostaria que vocês da região, as igrejas, vocês são representantes, vocês são líderes das igrejas, vocês tiverem alguma experiência nesse sentido, na próxima reunião traga. E também faça testemunho para nós, para ver o avanço do GFCM na nossa região, tá bom? Olha, vou cobrar, hein? Agora vamos passar para o Avança Jovem. Avança, jovem. Jesus é o Senhor. Um dos princípios do Avança Jovem que a gente tem tentado implementar na nossa região está relacionado com o grupo familiar também, mas de jovens, né? Então, aqui em São Paulo, a gente percebeu que algumas reuniões que eram, a gente tinha semanal, né? O número não estava aumentando muito de jovens. Então, nós decidimos multiplicar essas reuniões e chegar mais próximo da casa da região dos jovens. Então, hoje nós temos agora, nesse início, né, 4 grupos de jovens aqui na região de São Paulo, no Morumbi, Campo Limpo, Paulista e Zona Oeste, né? Então, já está funcionando bem, a gente já sentiu que os jovens estão um pouco mais engajados, mais envolvidos nas reuniões, mas é um princípio bem importante, irmãos, para a gente praticar nas nossas regiões, porque às vezes a reunião fica anos com os mesmos jovens, o mesmo número, não avança, não cresce e nós não fazemos nada. Então, realmente, isso tem que nos despertar, o grupo familiar de jovens também, né? O Marcelo vai falar um pouquinho do... Acho que primeiro você pode falar da reunião de ontem e depois você fala do Exponível. Amém, irmãos. Eu creio que, de fato, o sentimento tem sido um só, né? A gente precisa ter um grupo, um exército, né? Uma igreja de primogênitos, em que todos têm a mesma visão e que todos são ativos e vão chegar lá. Ó Senhor Jesus, é para isso que a gente tem os GFCMs, não é para que haja apenas um pequeno grupo entre nós, mas que todos cheguem lá. Então, graças ao Senhor, eu creio que é o mesmo sentimento aqui do serviço de jovens, né? A gente precisa de grupos familiares, a gente começou a mapear também, né? Eu acho que a gente devia até trocar umas figurinhas depois aí, como fazer isso da melhor maneira. A gente começou a mapear também onde cada um está morando, quem é que está vindo, para que a gente vá atrás de cada um. E graças ao Senhor, irmãos, dentre os jovens, né, tem surgido um grupo que realmente ganhou essa visão e quer fazer esse fogo incendiar todo mundo, né? E a gente começou a mapear e fazer uma lista de todo mundo, todos os jovens que a gente lembra, né? E, puxa, esse jovem está meio sumido, esse jovem não está vindo. Porque a gente teve um diagnóstico na última conferência de jovens, que pegando todos os inscritos, incluindo ouvinte, adolescente, jovem, tinha em torno de 150 inscritos. É um número que a gente pode pensar, por 150, mas se a gente parar para ver o tanto de jovem que a gente tem aqui em São Paulo, é muito mais do que 150. Então, a gente ganhou a visão, puxa, cadê esses jovens? Cadê esses jovens? Então, a gente criou esse encargo de ir atrás de cada um, né, encontrar onde eles estão morando para encontrar grupo familiar e etc. E ontem, irmãos, a gente teve uma reunião gloriosa aqui com esse grupo, em que a gente começou essa guerra orando. Irmãos, a gente se ajoelhou aqui nesse mesmo local. Irmãos, foi terceiro céu, né? Quem estava aqui foi sensacional, né? Como diria o André. Amém! E a gente orou, irmãos, Sabe, irmãos, esse tipo de experiência cria um sentimento de unidade, né? De puxa vida, estamos batalhando junto. Amém. Puxa vida, vamos chegar lá. E a gente começou, né, a gente orou, e a gente começou a pensar, começou a mapear. A gente marcou uma reunião geral dia 17, né? A gente está preparando um evento legal para convidar todo mundo. A gente criou um encargo muito forte de que é necessário a gente telefonar para cada um. A gente está acostumado a ficar mandando mensagem, joga no grupo lá, vê se ele vê. Mas, irmãos, telefonar faz toda a diferença, né? A gente tem um contato mais próximo, né? Ó Senhor Jesus. Então, a gente teve essa experiência muito positiva, né? Que isso é o princípio do Avança Jovem, né? A gente cuidar.
mapear, criar grupos familiares para que todo mundo chegue lá junto. E dentro dos jovens também a gente teve uma experiência muito positiva no Expo Livro. Ó Senhor Jesus. Mas a gente tem que aproveitar as ferramentas que o Senhor nos deu. Então a gente foi foi domingo passado ou foi no outro? Agora, sábado passado. Isso. Sem ser esse o anterior. A gente foi um grupo de 40 jovens para lá, irmãos, um dia maravilhoso, de comportagem dinâmica, de orar pelas pessoas. Irmãos, tremendo, né? Eu creio que, de fato, o Senhor tem levantado um grupo muito coeso, um grupo muito engajado, né? Mas que a gente ainda olha para nós mesmos, puxa, mas na verdade podia ter tantos mais, né? E graças ao Senhor, eu creio que a gente está no caminho certo para que todos nós cheguemos lá com a mesma visão. Amém? Não, acho que é isso. Fica aqui comigo. O envolvimento dos jovens com os encargos atuais é um dos pontos fortes do Avança Jovem. Isso que dá fruto, isso que funciona. Então, os jovens que antes não estavam envolvidos, que estão parados, mas com a simplicidade obedecem e vão lá, né, queimam pelo Senhor, participam do Expo Livro, participam da comportagem dinâmica, estão juntos, oram pelas pessoas, né? Eu acho que isso que tem que ter nos nossos jovens na igreja. Os nossos jovens têm que incendiar, né? Tem que agir, tem que estar junto com o encargo, participando, atuando, porque senão fica na mesmice. E o mundo, irmãos, está muito forte. O mundo pega nossos jovens. E um princípio que nós temos, e nós temos lutado diante do Senhor aqui em São Paulo, é: todos os jovens têm que fazer parte do Filho Varão. Amém? Amém? Nenhum pode ficar de fora. E isso depende de nós. Nós que estamos na liderança, nós que estamos servindo, isso é a nossa responsabilidade. E o Senhor vai olhar para nós um dia e vai perguntar: cadê os jovens, né, da sua igreja, da sua região? Então, isso é algo que nós estamos trabalhando. Tá? Então, a ideia dessa etapa agora é chamar os jovens, ligar para aqueles que não estão reunindo mais conosco, aqueles que se desviaram, né, que estão ou mais desanimados também, não estão com muita força, ligar e já falar: posso orar por você? Orar por telefone, certo? Por todos esses jovens e chamá-los para essa reunião do dia 17. Inclusive, todos os jovens, os irmãos, por favor, falem para suas igrejas na região. Dia 17, do 8 às 6 horas aqui. A gente vai fazer essa reunião de acolhimento muito especial para eles. A gente quer que seja um novo começo na nossa região com os jovens. Tá? Além disso, nós temos também... vamos continuar com as operações. Tá? Nós, no último semestre, tivemos 2 operações que envolvem a oração, a comportagem, né, a pregação do Evangelho. No semestre passado foi Zona Leste e Zona Oeste, nós fizemos. Isso para toda a igreja, tá bom? Inclusive, de novo, nós convidamos as igrejas que estão aqui, se quiserem participar com a gente, também podem. Tá? A próxima provavelmente vai ser pós-conferência, que já está bem próximo. Né? Até esse mês os jovens também querem ir para Taubaté no Expo Livro, depois vai falar do Expo Livro em Taubaté. Então, pós-conferência, tem Zona Sul, né, tem Zona Norte e Centro também que a gente quer atingir com os jovens e com as igrejas envolvidas. Tá? Eu só queria reforçar isso, irmãos. Esse sentimento que está no serviço de jovens é que nenhum de nós pode ficar fora do Filho Varão. Então, esse sentimento de urgência e de comprometimento de que todos os jovens que nós estamos cuidando têm que ser parte do Filho Varão, está permeando o serviço, inclusive aqueles que não estão mais reunindo com a gente nesse momento. E também com relação a essa questão dos 20%, com certeza, se a gente atrair um grupo de jovens que não está mais reunindo, são mais 20%, somando em todas as ações que a gente está fazendo juntos para essa mesma ideia. Né? Outra coisa que eu gostaria de falar é que, antes da reunião de geral de jovens, a gente tem a reunião de aperfeiçoamento das lideranças jovens. Então, nesse dia 17, vai começar às 5 horas. Então, 1 hora antes da reunião geral de jovens, a gente tem o aperfeiçoamento que está relacionado ou às ações que nós estamos fazendo no momento, por exemplo, essa iniciativa de buscar os irmãos que pararam, ou algumas coisas que ajudam os líderes a cuidar dos demais jovens e prosseguir também. Tá? Então, se os irmãos quiserem vir nessa reunião também às 5 horas da tarde, no dia 17, então todos estão bem-vindos, tá bom? Então, esse é um sentimento bem posto. O serviço de jovens, uma coisa que eu sempre quero dizer, não é nada separado da igreja. A gente só
aproveita um cuidado a mais com a faixa etária para potencializar os encargos da igreja, para preparar eles para a vida, mas também para atuar nas reuniões. E nós estamos pegando bastante no pé deles, para serem mais fervorosos, para ter um espírito mais quente, para participar das reuniões. Então isso também é uma das nossas metas do serviço de jovens esse ano, é que os jovens tenham mais fervorosos no espírito nas reuniões também. Tá bom? Então esse é o sentimento. Então os irmãos estão convidados dia 17 de agosto, que é daqui a 2 semanas, aqui no CC7, 5 horas da tarde é o aperfeiçoamento dos líderes e 6 horas da tarde já vai com a reunião geral. Se os jovens da outra região falam assim, mas eu não estou participando dos aperfeiçoamentos, vem cá que é legal. Vai sair com ação, a gente não fica só tendo ideias, a gente sai para fazer. Amém. Então isso é importante também, tá bom? Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. O irmão Sung falou que ser infrutífero, né, é um problema, né? E esse problema também Cristo resolve. Amém. Aleluia! Graças ao Senhor que as ferramentas que o Senhor deu para a igreja, ela vem da palavra profética. E todas as ferramentas, irmãos, têm dado frutos. Amém? Vou falar novamente. Todas as ferramentas que o Senhor nos deu têm nos dado frutos. Amém? E frutos que permanecem. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado, frutos que permanecem. Senhor Jesus. Aleluia. E graças ao Senhor pelo Expolivro. O Expolivro, ele ressurgiu. Aleluia. E nós estamos agora no mês de agosto, na 3ª cidade do Expolivro. Foi em Campinas, nós tivemos o mês passado em Campos do Jordão, e segundo aquilo que o apóstolo falou, que o Expolivro é para levantar igrejas. Amém? Fortalecer e levantar igrejas. E esse fruto do Expolivro aqui em Campos do Jordão e em Taubaté, irmãos, é um fruto da região 8A. Amém? Então, se você estava preocupado aí por não estar dando fruto, então você agora está incluído. Amém? Amém. Não fique triste, porque os frutos do Expolivro é seu também. Amém. Aleluia! E graças ao Senhor quero agradecer o apoio, né, da região com respeito ao Expolivro em Campos do Jordão. Foram 40 dias e 40 noites de muito frio. Senhor Jesus, mas até esse problema o Cristo resolve. Aleluia! É só exercitar o Espírito que fica tudo quente. E graças ao Senhor, irmãos, né, o CEAP, nós viemos com toda a equipe do CEAP para Campos do Jordão, ficamos esses 40 dias ali, e também com o apoio da região, muitos irmãos foram para lá, né, os comportores nos dão um apoio em Campos do Jordão, e graças a Deus, o Espírito, irmãos, operou milagres naquela cidade. Muitas e muitas pessoas receberam oração. Nós chegamos a atingir uma meta de quase 6 mil livros, né, que foram semeados ali por meio da comportagem dinâmica e também ali no Expolivro. Hoje, a igreja em Campos do Jordão está inaugurando um local de reuniões. Aleluia!
A igreja pegou o encargo, né? Nós temos 9 famílias que foram visitadas no período do Expo Livre em Campos do Jordão, e nós não vamos perder nenhum desses frutos. Essas 9 famílias vão estar reunindo na igreja em Campos do Jordão, em grupos familiares, né? E nós tivemos, assim, 6 contatos, né, com pastores da cidade. Isso eu estou falando coisas firmes, né? Aconteceram outras coisas, mas coisas que estão realmente em nossas mãos, né? E, como nós fomos para lá com o SEAP, eu falei, Senhor, também o SEAP precisa ganhar um fruto. E graças ao Senhor, nós temos um SEAPista, aleluia, levantado com o Expo Livre em Campos do Jordão, um jovem que já está servindo junto conosco, que é filho de um pastor lá de Campos do Jordão. Quando ele chegou, isso, né? Quando o pastor foi a primeira vez no Expo Livre e viu todo aquele ambiente, ele falou, rapaz, que exército vocês têm? Dá para colocar meu filho aí? Eu falei, rapaz, é agora, né? No outro dia, o filho dele já estava servindo junto conosco lá no Expo Livre, está até hoje, está em Taubaté, servindo no Expo Livre. Então, irmãos, isso é maravilhoso, né? E nós tivemos 5 batismos. 5 batismos, irmãos. Aleluia! Portas que se abriram para nós darmos palestras, porque o Expo Livre nós temos uma sessão de palestras e pessoas, pastores que participaram, já estão nos convidando para poder dar palestra nas suas congregações com os nossos livros. A repercussão na cidade foi maravilhosa. Famílias estavam nos convidando quando souberam que iríamos, o último dia do Expo Livre, famílias nos convidaram para almoçar com elas, irmãos, agradecidas pelo projeto que tiveram em sua cidade. Pessoas passavam lá para agradecer. Moradores de Campos do Jordão falaram, nunca vimos um projeto como esse aqui na cidade. Nós somos gratos por esse projeto. Então, graças ao Senhor, a visibilidade do Expo Livre em Campos do Jordão, eu acredito que vai ser difícil uma cidade bater esse recorde. Questão de visibilidade. Todos os turistas que entraram em Campos do Jordão foram obrigados, mesmo sem querer, obrigados a olhar para o Expo Livre. Aleluia! Exatamente. E os jovens tiveram uma ideia de colocar uma faixa. Se você ama Jesus, buzine. E colocaram essa faixa, irmãos, todos que passavam, buzinavam. Aleluia! Então, graças ao Senhor por esse projeto tão maravilhoso. E revitalizou de uma maneira tremenda a igreja em Campos do Jordão. Todos os irmãos estão engajados para cuidar dessas famílias e para fazer a igreja em Campos do Jordão avançar. E agora nós estamos em Taubaté. Amém? Aleluia! Amém. Então precisamos também agora de apoio dos irmãos em Taubaté. A recepção do Expo Livre em Taubaté, irmãos, foi tremenda. Sensacional. A prefeitura deu total apoio. No dia da reunião de inauguração, irmãos, viatura da polícia e do bombeiro cercou o Expo Livre. O Expo Livre entrou na cidade escoltado. Honra, amém? Como o Senhor entrando em Jerusalém. Cheio de honra. Porque o Evangelho precisa alcançar as pessoas, né? Então nós não podemos também agora dar a resposta à altura à prefeitura de Taubaté. Porque a recepção a própria prefeitura, irmãos, está divulgando o Expo Livre nas suas redes sociais. Um jornal da cidade fez uma página essa semana tremenda falando do Expo Livre. Quase todo jornal era matéria do Expo Livre.
Senhor Jesus, né? As escolas estão ansiosas para poder visitar o Expolivro. Então, nós queremos também que as igrejas da região reajam a esse encargo. Então, nessa noite, nós queremos encorajar os irmãos a participar do Expolivro. Amém? Nós estávamos tendo comunhão, né? As igrejas aqui, próximo ali da Dutra, poder abraçar esse encargo. Amém? Quem são? Guarulhos? Amém? Aleluia! Mogi, amém! Poá, amém! Guararema, Jacareí, aleluia! Jacareí foi com ônibus lá em Campo do Jordão. Lá em Taubaté vai com 2, aleluia! Os irmãos aqui, os jovens, também foram com ônibus. A região aqui de Osasco foi com ônibus lá para Campo do Jordão. Isso é maravilhoso, irmãos. Aleluia! E nós queremos dar o mesmo respaldo em Taubaté. Amém? Quem é que está mais ali no eixo da Dutra ali? Poá. Amém? Aleluia! São José, né? A igreja de São José também já está nos dando um apoio lá. Aleluia! E se os irmãos de Sorocaba quiserem, também é pertinho, viu? Aleluia! Então, irmãos, o Expolivro realmente está revitalizando também o Vale do Paraíba. A visibilidade do Expolivro está dando respeito à vida da igreja. Muitos pastores em Campos do Jordão, quando o Expolivro esteve lá, eles viram que a vida da igreja é algo maravilhoso e sério. Amém? Passaram a olhar a igreja ali em Campo do Jordão de uma outra maneira. Amém, irmãos? Com as palestras, teve um pastor que participou de uma palestra lá, e ele fez uma convocação aos pastores de Campo do Jordão. E ele, na sua fala, ele disse assim: venham para a carreta do Expolivro, porque aqui os irmãos têm a palavra revelada. Amém, irmãos? Então, estamos muito alegres, felizes, irmãos, né? Por tudo que está acontecendo com o Expolivro. Aleluia! Então, os irmãos, entrem em contato conosco para fazer o agendamento da sua igreja. Vai, ué, isso aí nem... Aleluia, igreja de São Paulo está no eixo da Dutra, amém? Amém, aleluia! Graças ao Senhor, irmãos, né? Isso é a vida da igreja. Eu percebi que o Expolivro, ele realmente estabelece um ambiente de vida da igreja na cidade. E tudo aconteceu lá. Todas as ferramentas que nós temos foram executadas ali no Expolivro durante esses 40 dias. A igreja reunindo lá, né? Muito bom, graças ao Senhor. Vamos avançar. Aleluia. Senhor Jesus, amém? Os judeus estão pedindo sinais e os gregos estão buscando sabedoria, mas nós estamos pregando. Amém? Vamos falar, mas nós estamos pregando o Cristo crucificado. Senhor Jesus. Irmãos, graças ao Senhor pelo Expolivro, né? Não poderia deixar de falar um pouquinho aqui do Expolivro. Irmão, na mensagem do sábado tem um versículo que fala assim, ó. Está em João 4, 34, 35. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Senhor Jesus! Irmãos, não precisa esperar 4 meses. Pode ir para Taubaté já amanhã. Senhor Jesus! Até porque daqui 4 meses o Expolivro não vai estar mais lá, né? Irmãos, vamos aproveitar as micro-regiões que ainda não foram, né? Vamos nos organizar, irmão. Só temos essa chance agora. Né, irmão André?
Depois o livro vai embora da nossa região. Senhor Jesus. Irmãos, eu queria, antes de dar os avisos aqui, passar o encargo da literatura, lembrar dos irmãos da mensagem que o irmão Esdras mandou, né? Aqui não está visível, mas nós postamos no grupo. Ele fez a programação de todos os eventos que vai acontecer na conferência, né? E ele mandou essa mensagem aqui, ó. Amados irmãos, a conferência de setembro de 2019 está às portas. Para que os irmãos e as igrejas participantes possam programar-se, enviamos a grade de programação da conferência. Depois os irmãos podem conferir. O tema central da conferência será? O Ministério da Nova Aliança. Vamos falar de novo? O Ministério da Nova Aliança. Amém. Concluiremos o livro de 1 Coríntios e daremos início ao livro de 2 Coríntios. Na grade temos a sequência das mensagens e também a programação das palestras e reuniões especiais. Irmão, queria chamar a atenção de vocês para isso. Oremos por essa conferência. Amém? Final dessa reunião, vamos estar orando pela conferência. Para que o Senhor guarde aquele ambiente, o Senhor não permita nenhuma interferência que venha prejudicar o bom andamento da conferência. Abençoar, né, os nossos profetas, para que os irmãos realmente possam nos trazer a palavra com total liberdade e encargo do Senhor. Amém? Senhor Jesus. Então vamos falar agora da Copeve. Senhor Jesus, aleluia pela Copeve. Essa cooperativa da nossa região, o Senhor nos deu para estar atendendo as igrejas, e nós estamos, né, aos poucos, né, correspondendo a esse encargo, e nós cremos que com a cooperação das igrejas nós vamos avançar muito mais. Né? Temos o programa O Livro na Minha Mão, né? Acho que está na meta dos 20% também, aumentar, né, o programa O Livro na Minha Mão, ou não? Senhor Jesus! Irmãos, o alimento diário faz parte, né, do programa O Livro na Minha Mão, né? Saiu já o 3º volume dessa série, Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Amém. Tudo faço por causa do Evangelho. Esse é o nosso encargo até a volta do Senhor, né? Já está, a maioria das igrejas, irmãos, já receberam, mas se porventura, né, os irmãos ainda necessitarem de mais alimento diário, temos aí à disposição para atender os irmãos. Também, com respeito ao programa O Livro na Minha Mão, nós temos o último lançamento do irmão Esdra. Você está preparado para o fim? Senhor Jesus. Irmão, que realmente nós possamos ajudar os irmãos a lerem. Né? Através da leitura desses livros, irmãos, nós estamos recebendo essa palavra profética que está dando direção para nós e também, irmão, nos aperfeiçoando e nos preparando para a volta do Senhor. Né? Se você ainda não tem, aproveite, né, hoje para levar o seu. Amém? Senhor Jesus. O Alimento Diário Kids, volume 2, né, que já foi lançado. Para a conferência vai sair o volume 3, amém? O livro do programa, né, e se for o anterior, também nós temos à disposição aí para atender os irmãos. Esse que eu acabei de falar, do irmão Esdras. Irmãos, o Jornal Árvore da Vida, né? Irmão, o Jornal Árvore da Vida. O Jave eu leio, assino. O Jave, eu leio, assino e semeio. O Jave, eu leio, assino e semeio. Irmãos, não vamos perder, irmão, encargo pelo Jave. Amém? Instrumento maravilhoso. Essa semana eu tive uma experiência, né? Saí do consultório. Aí, quando comecei a andar na calçada, tinha uma senhora na minha frente. Aí ela deixou cair a blusa dela e não viu. Aí eu peguei a blusa dela, né? Aí gritei para ela, senhora, senhora. Aí ela olhou, você deixou cair a sua blusa. Quando eu entreguei para ela a blusa, eu deixei sair da minha boca, posso orar por você? Eu perguntei, tem alguma necessidade? Ela, tenho, minha saúde. Aí ela já falou assim para mim, a paz do Senhor. Eu falei, oh, glória. É uma irmã, né?
Orei por ela, mas, irmãos, eu estava com um chave na mão. Senhor Jesus. Depois que orei, apresentei o chave para ela e presenteei ela com chave. Eu fiquei feliz, porque eu estava com chave. Irmão, o primeiro passo é oração, o segundo é o chave, é um livro, né? Senhor Jesus, queremos encorajar os irmãos, adquira o seu pacote de chave, esteja sempre com chave à mão, no carro, né? na pasta que vai levar para o trabalho, né? Senhor Jesus, junto com o chave nós temos também esse kit, né? Nós temos ainda alguns exemplares, né? A maioria desses kits aí, o PAC já levou, né? Mas nós temos aí para atender os irmãos ainda, amém? Folhetos para evangelização. E também essa pasta, né? Irmão, essa pasta aqui, ó. Comportagem dinâmica, missão possível. Não é missão impossível. Missão possível. Isso é para facilitar e encorajar os irmãos. Irmãos, promovam, irmãos, na sua localidade. A comportagem dinâmica não é apenas para algumas equipes, para alguns comportores. A comportagem dinâmica é para todos os irmãos. Amém? E a COPEV, né, está imbuída desse sentimento para encorajar as igrejas, para envolver os irmãos a praticarem a comportagem dinâmica. Nós mandamos até fazer esse bonezinho aqui, irmãos. Ó, posso orar por você? Né, isso aí é para completar, né? A camisa, né, e assim por diante. Nós mandamos fazer só 20, só o Johnny já vai levar 15, né? Que deve ficar 4 ainda. Mas, irmãos, se você deseja esse boné para levar para os irmãos, para equipar ele junto com a camisa, já faça seu pedido aí com a Joyce, com a Amanda, amém? E eles vão marcar lá e nós vamos, até o dia 15, a gente entrega para os irmãos. Amém? Senhor Jesus, acabou não? Irmão, grão de areia. Cadê? Vou chamar a Joyce aqui. A Joyce voltou. Senhor Jesus. O boné, irmãos, é R$20, tá? Amém. Ó, Senhor Jesus. Ah, tá. Ô, glória. Voltei, irmão. Senhor Jesus. Voltou com o frutinho, tá lá atrás. Agora é eu mais um pedacinho, né? Senhor Jesus. Irmãos, sobre o grão de areia, graças ao Senhor, agora no mês de agosto nós entramos na 5ª parcela. Já estamos fechando o mês de julho. Graças ao Senhor, irmãos, muitos irmãos têm cooperado e nós queremos encorajar os irmãos. Não deixe de cooperar, irmãos. Isso tem cooperado muito. Nossa, falei muito cooperado, né? Mas tem ajudado muito, muito mesmo o Expolivro, tá bom? Então, os irmãos que já tinham o encargo, que permaneceram ofertando, vamos ser fiéis. Amém? Nós contamos com os irmãos para que isso possa avançar. Os irmãos têm visto que maravilha o Expolivro, né? Tem ajudado tanto as pessoas e nós podemos fazer parte disso através das nossas ofertas. Tá bom? Então, nós contamos com os irmãos e quem não oferta para o grão de areia agora, pode começar a ofertar, ok? Seu dinheiro estará muito bem aplicado. Amém? Jesus é o Senhor. Sim, sócios do Evangelho! Oh, glória a Deus! Amém. Nós também queremos encorajar os irmãos que estão ofertando, graças ao Senhor. Quanto tempo já nós estamos ofertando aos sócios? Temos ajudado, os sócios, irmãos, têm ajudado indiretamente também, porque o CEAP está todo lá no Expolivro, né? Então, os sócios têm cooperado com o Expolivro também, através do CEAP. Então, você também faz parte dessa obra, né? Então, se você está aqui, oferta para os sócios, está atrasado, vamos procurar a Isabela ali, a gente está com a maquininha de cartão também, você pode fazer sua oferta no cartão de crédito, pode entregar a sua oferta lá. E também, aqueles irmãos que são sócios e ainda não retiraram o seu brinde, que é uma caneca para você todo dia de manhã tomar café com ela e lembrar de orar pelos sócios. Então, se você ainda não retirou, pode retirar, a gente trouxe também para você aqui, tá bom? Irmãos, nós contamos com todos os irmãos. Somos um nesse encargo, amém? Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, nós encerramos aqui. Mais alguma coisa, irmão André? Vamos orar. Amém. Isso. Então, irmãos, para encerrar, nós vamos agora
Fica em pé, vamos orar de 2 em 2, vamos orar pela conferência, depois tem um lanche preparado para os irmãos, o lanche é aqui na sala ao lado, amém? Jesus é o Senhor.